Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso curso de História, que já está um tanto quanto longo, né? Mas enfim, são muitos assuntos. Às vezes eu fico com medo de não estar passando muitos detalhes para vocês, e aí acabo fazendo umas aulas muito extensas, né? Muito densas, mas eu vou tentar dar uma resumida assim no conteúdo, falar menos talvez. E aí, conforme for surgindo dúvidas, assim, a gente vai se falando nos plantões e vocês vão conversando comigo. Vou tentar dar uma agilizada na matéria aqui, até porque vocês querem férias, né? Com certeza, todo mundo quer, quem não quer, eu inclusive. Mas vamos continuar com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre o Segundo Reinado, que dura ali de 1840 a 1889. O que foi o Segundo Reinado? Foi um dos períodos mais longos da política brasileira. E essa longa duração, né, geralmente assim, ela é atribuída à estabilidade, à ordem, à tranquilidade desse período, ao contrário daquela grande agitação que a gente viu que marcou a fase regencial. Esse segundo reinado, ele só vai terminar lá em 1889, quando o Dom Pedro II foi tirado do poder pelo exército e pelos fazendeiros paulistas que vão proclamar a República. A gente geralmente demarca três fases que vão marcar na vida social e política do país nesse período, né? De 1840 a 1850 é considerado uma fase de preparação e organização. De 1850 a 1870 é considerada a fase do apogeu do Segundo Reinado. E de 1870 a 1889 é a fase em que a gente vai verificar que rolaram umas transformações que vão levar ao declínio da monarquia e ao advento da república. Como era a política no Segundo Reinado? No quadro da política interna, o golpe da maioridade, como a gente viu na aula passada, em 1840, ele vai marcar o início do governo do Dom Pedro II. Esse golpe ele foi o quê? Uma estratégia política dos liberais para afastar do poder os conservadores. E, embora assim a Constituição Imperial de 1824 determinasse que o monarca só poderia assumir o poder com 18 anos, o golpe da maioridade vai permitir que o Dom Pedro II assuma o poder com apenas 14 anos de idade. Era um baby, né, um neném, não sabia nada da vida e já estava lá governando um país. E durante esse segundo reinado, o poder ele ficou bastante centralizado na figura do imperador. Isso foi possível porque o Dom Pedro II ele contava com um poder moderador instituído pela Constituição de 1824, que dava para ele amplos poderes. Lembra quando a gente falou do poder moderador lá na aula passada? Se não lembra, dá uma voltada lá. Assim, então, que ele podia fazer? Ele podia nomear, demitir ministro, ele dissolvia a Câmara dos Deputados quando ele quisesse, quando fosse necessário, ele convocava eleições, ele escolhia senadores de acordo com os interesses dele mesmo. Enfim, né? Para o imperador, assim, era tudo ou quase tudo possível. E aí, procurando manter e consolidar essa ordem política e social interna, o Dom Pedro II, o que ele vai fazer? Ele governa com o Partido Liberal e o Partido Conservador, que vão se alternar no poder durante o período do Segundo Reinado. E é daí que ele se inspira naquela frase que diz nada mais conservador do que um liberal no poder. Porque o que vem na sua cabeça quando você pensa em Partido Liberal e Partido Conservador? Geralmente o Partido Liberal vai ser composto por aquelas pessoas, aqueles indivíduos que estão defendendo ideias mais progressistas, né? Que estão defendendo ali mudanças na estrutura da sociedade. Já o Partido Conservador, pelo contrário, vão ser compostos pelos indivíduos que eles estão muito mais afim de manter o status quo ali, né? As coisas como elas são, sem alterar as estruturas de poder, sem alterar as estruturas políticas, estruturas sociais, enfim, ao contrário do Partido Liberal. Mas, na verdade, assim, não dava para diferenciar muito bem, apesar deles serem, em teoria, opostos um ao outro, na realidade mesmo eles eram extremamente parecidos, assim, defendiam coisas que eram até iguais, assim, sabe? Que não se diferenciavam. Então, os dois partidos eles vão ficar se alternando ali no poder durante o segundo reinado. No quadro da política externa, o que aconteceu?
No segundo reinado, o Brasil vai ter problemas de ordem diplomática com a Inglaterra, daí vai rolar a questão Christie, de 1861 a 1865, que foi o seguinte, a questão Christie, o Brasil ele era extremamente dependente da Inglaterra na época, que por não sermos industrializados, a gente dependia muito de importação dos produtos ingleses, né? E economicamente também éramos muito vinculados à Inglaterra por causa de todos os empréstimos que a gente já comentou, que desde a colônia a gente pega com a Inglaterra, enfim, já tínhamos uma dívida externa com esse país. E aí a Inglaterra estava pressionando o Brasil a respeito do tráfico de pessoas escravizadas ali pelo Atlântico. E aí começa a rolar umas tretas diplomáticas, um navio inglês acaba sendo naufragado no litoral brasileiro, e a Inglaterra exige que o Brasil pague por isso. Ela exige ser ressarcida por esse prejuízo, né, que teve com o naufrágio desse navio. E aí os dois países começam a entrar num conflito cada vez mais severo. O rei da Bélgica é chamado para ser o moderador do conflito. Ele decide a favor do Brasil, só que aí em 1865 a Inglaterra acaba concordando que não ajuda da maneira certa com o Brasil, mas durante esse período o Brasil rompe relações diplomáticas com a Inglaterra. Depois retoma isso, tá? Tudo, entre aspas, volta ao normal, mas chega a rolar um rompimento de relações aí entre as duas nações. Com o Uruguai, com a Argentina e Paraguai, os problemas eles estavam relacionados com grupos políticos do Uruguai que estavam disputando o poder nesse país e que o Brasil era contrário, né? Apesar desses problemas envolvendo a política desses países, o Brasil, junto com o Uruguai e com a Argentina, formaliza um acordo que vai dar origem à Tríplice Aliança, na qual eles vão se tornar aliados contra o Paraguai. E é aí que vai começar a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870. Os conflitos brasileiros ali do século XIX, né, que vai do ano de 1801 a 1900, eles estão ligados principalmente às questões platinas. Que são isso, né? Ou seja, são aquelas questões que elas vão estar ligadas aos países que estão na região do Rio da Prata, ali no sul do continente sul-americano. Para o Brasil, era importante manter livre a navegação dos rios da Bacia da Prata para garantir comunicação ali com o Mato Grosso. Só que também era necessário manter uma política amigável com o Uruguai e com o Paraguai. A Guerra do Paraguai, gente, ela constituiu o maior conflito armado da América do Sul. Ela foi, assim, motivada por desentendimentos políticos entre o governo brasileiro, o Uruguai, o argentino e o Paraguai. A Guerra do Paraguai foi uma verdadeira catástrofe para a população paraguaia. Saiu, assim, completamente arrasada do confronto. Assim, saldos, né, da guerra apontam que a população masculina adulta foi praticamente dizimada. A economia sofreu muito, né? Sofreu um forte abalo. O país perdeu grande parte do seu território para os seus adversários. Dizem as más línguas que é por isso até hoje que os paraguaios não gostam muito dos brasileiros, em off. E assim, quanto ao Brasil, né? O que aconteceu aqui no Brasil? A guerra acabou fortalecendo o exército, e aí, de certa forma, ela influenciou o surgimento de um sentimento de identidade nacional, sabe? De patriotismo mesmo. Só que, assim, por outro lado, morreram aproximadamente em torno ali de 30 mil pessoas nos campos de batalha. Isso gerou um custo financeiro muito alto para o país. E aí, o que o Brasil fez? Mais uma vez, contratou novos empréstimos no exterior, se endividando ainda mais. Aí, o fim da guerra, ele também vai fazer, assim, emergir os problemas do governo do Dom Pedro II, né? Porque as críticas à escravidão ali, à escravização, elas vão começar a se intensificar. O movimento republicano ganha força, defendendo o fim da monarquia. Então, foram todas essas consequências da Guerra do Paraguai. E como era a economia no segundo reinado? A agricultura, ela vai se manter como atividade principal ali da economia brasileira, né? Desde o primeiro reinado, o café, ele passa a ser o produto de maior destaque da economia brasileira.
as primeiras lavouras de café, elas vão se desenvolver principalmente ali no Vale do Paraíba, né, que atualmente é o Rio de Janeiro. Em seguida, aí o café vai lá para o oeste paulista. O café brasileiro, ele foi, assim, muito consumido na Europa e nos Estados Unidos, porque é um produto, assim, de qualidade mesmo, né? O café brasileiro era muito conhecido na época. Como ainda é, né? Como ainda temos uma ótima produção de café, apesar, assim, do produto de maior qualidade ser exportado e nós aqui internamente ficarmos com um produto de qualidade mais baixa, mas ainda temos um café muito bom. A lavoura de cana, a cana de açúcar, ela manteve ali tipo um segundo plano, sabe, na pauta de exportações, porque em primeiro lugar mesmo estava o café. Aí outras atividades elas também se desenvolvem, fumo, o algodão, principalmente no norte e no nordeste, aquelas as atividades extrativas das chamadas drogas do sertão, lembram quando a gente falou delas? Exploradas lá desde o período colonial, essas mesmo, as ervas da Amazônia, e também a exploração de borracha na região amazônica também, elas vão começar a ser uma nova fonte de renda, porque o mercado internacional começa a se interessar por esses produtos. Então, tudo isso vai ganhando força ali na exportação brasileira. Esses produtos vão ganhando força na exportação brasileira. Aí outras atividades econômicas que também caracterizaram lá o período colonial, como pecuária, lembram que a gente falou que a pecuária era principalmente mão de obra livre, a gente falou daquela cultura do peão que ainda existe aqui no interior do país. Pois é, essa atividade ainda vai se manter em desenvolvimento, ao contrário da atividade mineradora lá na região de Minas, que ela vai declinando, né? Vai diminuindo gradativamente. A industrialização, ela não foi muito desenvolvida até o final do século XIX, ali entre 1800 e 1900, porque a Inglaterra tinha acordos comerciais com o Brasil que favorecia muito a entrada dos produtos industrializados ingleses aqui. Então, assim, as indústrias elas até receberam algum estímulo do governo imperial, aí rolou apoio a algumas iniciativas empreendedoras, principalmente do Barão Visconde de Mauá, lembram-se dele? Só que, assim, essa pequena capacidade industrial da produção brasileira vai deixar o país naquela posição que a gente fala de fornecedor de matéria-prima, certo? Não, a gente não sai dessa situação, assim, de ser países produtores de commodities, né? Países que fornecem matéria-prima sem um grande desenvolvimento industrial. E a sociedade no segundo reinado? A sociedade no segundo reinado, ela, assim, em alguns aspectos, ela vai ter semelhanças com os períodos anteriores. Além dos brancos de descendência europeia, né? Já tinha aqui uma população branca nacional que tinha nascido aqui no nosso território, que estava aumentando, né, gradativamente, além, logicamente, da população de índios, negros e mestiços, que era maior e sempre foi maior, e se Deus quiser, sempre será. Quanto à migração interna, os nordestinos, eles foram os responsáveis pelos maiores movimentos. Rolou um grande deslocamento populacional do Nordeste para o Norte, principalmente, assim, por causa da necessidade de buscar melhores condições de vida, né? Na exploração da borracha ali, na região amazônica. Aí os pioneiros nordestinos, eles vão penetrar ali pelos afluentes da margem direita do rio Amazonas e vão entrar nas terras do Acre, que até então não tinha população nesse local do Brasil. O Acre era praticamente abandonado, assim. Então é com essa migração dos nordestinos. Por quê, né, gente? Vocês lembram que assim, o Nordeste, ali no período colonial, foram as principais capitanias hereditárias, era uma região desenvolvida. Só que assim, depois, principalmente com a vinda do ciclo do café, isso muda para a região sul, sudeste, principalmente sudeste, né? Porque o café ele vai ser plantado ali no Rio de Janeiro, São Paulo. Então o Nordeste vai perdendo um pouco de força, e conforme as plantações de cana vão perdendo força também,
vai criando uma população muito marginalizada ali. Então, essa galera precisa sair desse local e eles vão procurar outras coisas para outras atividades para desenvolver e, enfim, melhorar de vida, né? De alguma forma, ter melhores condições materiais. Então, por isso que vai rolar essa grande migração. E os imigrantes, né, ali no século XIX, por causa da passagem da mão de obra escravizada para livre, que vai acontecer uma introdução dos imigrantes europeus, principalmente os italianos, os alemães e os eslavos. Esses colonos, eles vão se estabelecer principalmente nas regiões sul e sudeste, onde eles vão passar a trabalhar no campo, né, com lavoura de café, e nas cidades mais urbanizadas ali, como Rio de Janeiro e São Paulo, eles também vão para essas localidades para trabalhar. Nessas cidades, os imigrantes, o que eles vão fazer? Principalmente eles vão atuar ali nas oficinas, em estabelecimentos industriais, em comércio também. Aí, depois de 1870, o governo imperial ele vai incentivar a vinda de colonos italianos para o Rio Grande do Sul. Entre 1882 e 1889, num total de 41 mil imigrantes que foram instalados no Rio Grande do Sul, 34 mil deles eram italianos. Então, assim, a principal imigração rolou da Itália mesmo, até porque o pessoal estava fugindo da Europa, porque lá também eles estavam vivendo um momento de crise, também estavam vivendo um momento ruim. Então, essa ideia de vir para o Brasil era uma ideia de poder também ter melhores condições materiais. A galera que se estabeleceu ali no Rio Grande do Sul, a atividade econômica principal dos italianos vai ser o cultivo de uva e produção de vinho. E também, assim, gente, não dá para a gente deixar de comentar também que foi um processo de embranquecimento, tentar promover um embranquecimento da população, né? Porque até então, na época, acreditava-se que uma população mais embranquecida seria, de alguma forma, uma população mais evoluída, certo? E o processo de extinção do trabalho escravo no Brasil, né? A resistência dos africanos e dos afrodescendentes, porque foram gerações que nasceram aqui no Brasil, né? Então já tinha afrodescendentes que tinham nascido aqui, já, que não tinham vinhos da África, mas também tinham pessoas que nasceram lá e estavam aqui no Brasil. Quais foram os fatores que vão levar o Brasil a decretar essa abolição da escravização, né? Então, assim, esse processo de extinção do trabalho escravizado negro no Brasil, a gente tem que pensar nele sobre dois aspectos diferentes. Em primeiro lugar, a gente pensa a partir da própria ação de rebeldia e resistência dos africanos e afrodescendentes ao trabalho escravo, né? E as condições a eles impostas pelo sistema escravista. Em segundo lugar, o que explica também esse processo é a ação reformista da elite brasileira, certo? Então, assim, a gente tem que pensar que foram essas duas coisas trabalhando juntos, né? Esses dois aspectos diferentes que vão levar a essa extinção do trabalho escravizado, porque, assim, teve muita resistência, muita luta dos povos que foram escravizados para se libertarem dessas condições, e também, assim, teve a ação reformista dentro da elite que vai, digamos, formalizar esse processo, né? Porque, assim, querendo ou não, e isso acontece até hoje, quem que vocês acham que formula as nossas leis e que executa as nossas leis e que julga a execução dessas leis, né? Então a gente tem o legislativo, o executivo e o judiciário. Quantas pessoas negras vocês veem ocupando esses poderes? Façam esse exercício de olhar ali na próxima, quando vocês estiverem vendo uma TV Justiça ou uma TV Senado, quantas pessoas negras vocês veem ocupando esses cargos? Então, quem dita essas regras, né, tanto no legislativo, no executivo e no judiciário, são, em maiorias, homens brancos ocupantes de uma classe dominante, né, de uma certa elite, tanto intelectual quanto uma elite material também.
né? Então, assim, foi essa galera que formalizou tudo. E por que que eles fizeram essa formalização? Aí, de um lado, a gente vai ter essa resistência mesmo dos povos escravizados, e de outro, a gente vai ter essa elite brasileira que formaliza esse processo. E quem é essa elite brasileira que estava debatendo a questão da escravização aqui na época? A gente costuma. Existem, ao longo desse período, né, imperial, tinham três grupos que eles debatiam essa questão da escravização. Então, a gente tem os emancipacionistas, os abolicionistas e os escravistas. Então, assim, para compreender, né, melhor quem foram esses movimentos, quem foram essas pessoas. Os emancipacionistas, eles eram partidários de uma extinção que ela fosse mais lenta e gradual da escravidão, certo? Então, assim, não era uma ruptura absoluta e imediata do sistema de escravização. Já os abolicionistas, eles propunham, sim, essa libertação imediata, urgente, do meio de trabalho escravizado, da mão de obra escravizada. Então, abolir isso imediatamente. E os escravistas, né? Não é difícil, não é difícil deduzir que o que eles defendiam era o sistema, ou assim, se não fosse para manter o sistema escravista, pelo menos que houvesse uma indenização para os proprietários, caso essa abolição fosse sancionada, né? Então, assim, além de cometer o crime desumano de escravizar um outro ser humano, eles ainda queriam que as pessoas fossem pagas caso houvesse a abolição da escravidão. Parece um tanto quanto absurda, né? Mas realmente foi isso que aconteceu. Na Europa, assim, principalmente na Inglaterra, existiu o abolicionismo desde 1780. Aí, no caso do Brasil, esse movimento ele vai surgir só lá em 1870. E o que explica esse fato? A queda do preço ali, né, das pessoas escravizadas no final do século XVIII, no início do século XIX, por causa do fim do tráfico norte-americano e alguns movimentos revolucionários, como rolou no Haiti, elas vão contribuir para esse atraso que aconteceu aqui no Brasil. Então, assim, essa situação permitiu, assim, que no Brasil, de norte a sul, nos campos e nas cidades, mais e mais pessoas, até gente que já estava liberta, ascendesse a essa condição de senhorial, certo? Apesar de ser desumana, essa escravização na época da independência, ela virou, assim, uma instituição, entre aspas, popular, porque no meio rural, ela era tanto a base das plantations, lembra que a gente falou? Quanto também era uma solução para o pro problema dos pequenos proprietários, porque que os filhos desses pequenos proprietários, eles iam ocupar áreas de fronteira agrícola, tornando inviável essa mão de obra familiar. Então, precisava-se de mão de obra para trabalhar nesses locais. Então, assim, era uma resposta muito fácil a problemas muito complexos que estavam colocados na nossa sociedade. E até na cidade mesmo, a escravidão, ela também garantia a sobrevivência de muita gente, né? Então, tinha aquela galera que economizava durante a vida toda para, na velhice, comprar um, dois escravos e aí viver do ganho, do trabalho daquelas pessoas escravizadas ou do aluguel daquelas pessoas escravizadas. Aí, a partir da década de 1830, esse processo do quanto a escravização no Brasil ela era popular e ela era comum e ela era bem vista socialmente, esse processo ele começa a ser revertido. Então a gente tem ali uma conjunção tanto entre a pressão inglesa, né, que os ingleses já não estavam mais interessados na escravização, por N motivos, entre eles porque era interessante que houvesse mão de obra livre, assalariada, para poder consumir mais e assim eles expandirem o mercado, e também porque a expansão do café ali no Vale do Paraíba, né, que a gente falou que o Vale do Paraíba, hoje, onde é o Rio de Janeiro, ele vai levar para um aumento muito grande no preço das pessoas escravizadas. E aí, o fim do tráfico internacional, em 1850, ele vai intensificar ainda mais essa tendência de aumento no preço. Então, os pequenos proprietários ali, tanto do campo quanto da cidade, eles não conseguiam mais repor essas pessoas escravizadas que eles tinham ali para trabalhar de mão de obra. Aí
O mesmo aconteceu nas áreas em crise, né? Como ali no Nordeste, na produção de açúcar. Aí também, assim, em razão dessa subida do preço das pessoas escravizadas, a galera começou a ficar tentada a vender essas pessoas que elas tinham sob posse delas, né? Então, assim, resultado disso, surgiu um tráfego interno. E foi através desse tráfego interno, o sistema escravista, ele vai se concentrar muito mais nas regiões centro-sul, né, que estão ali dominadas pelo café mesmo, ou vinculadas, assim, ao abastecimento dessas regiões, como foi o caso de Minas Gerais, né? Porque vocês lembram que Minas também vira uma bacia leiteira, e quando vai declinando, né, o ciclo de mineração em Minas. Então, Minas está ligado ao abastecimento dessa área ali, centro-sul. Então, começa a rolar a escravização, ela assim, se concentra nessas áreas, ela é muito mais gritante, ela é muito mais latente nessas regiões do Brasil. Então, assim, a partir da segunda metade ali do século XIX, vai rolar uma multiplicação de grupos sociais que não vão ter um interesse direto no escravismo. Aí, muitos historiadores, eles vão considerar que o abolicionismo ele vai se tornar possível exatamente nesse momento. Porque vai ficar mais assim, ativo e organizado nas cidades os grupos que lutavam pela abolição, que lutavam contra a escravização. Esses movimentos, né, de certa forma, assim, eles vão traduzir o ressentimento das populações urbanas também contra o governo imperial, que era muito mais dominado por interesses agrários do que por promover um desenvolvimento de uma elite industrializada no nosso país. Então, assim, foi graças ao abolicionismo que a mobilização popular ela vai virar mesmo um elemento de transformação consciente da realidade. Essas revoltas agora, elas não eram mais circunstanciais, assim, tipo, contra o aumento de preço do alimento ou contra alguma medida que prejudicava os interesses populares. Mas ela era efetiva, porque ela tinha o objetivo de alterar uma estrutura social que manteve o Brasil ali desde a sua colonização, que é a utilização de mão de obra escravizada. Aí vão surgir lideranças negras, né? A gente sempre cita o André Rebouças, o José do Patrocínio, que tiveram atuações com repercussão no Brasil todo, assim, nacional, né? E não por acaso, obviamente, também são os abolicionistas que vão defender a distribuição de terra entre as pessoas que foram escravizadas ali, criação de escolas públicas para os filhos dos futuros libertos. E aí eu pergunto para vocês agora, vocês acham que isso de fato aconteceu? Essas pessoas tiveram mesmo acesso à educação igualitária, tiveram acesso à terra? Vocês lembram quando a gente conversou sobre a questão dos quilombos, que até hoje as pessoas que foram escravizadas, que são descendentes de pessoas que foram escravizadas, a gente está em 2020 e até hoje elas não tiveram o território delas reconhecido? Quer dizer, são gerações e gerações que ocupam aquele território, que ocupam aquelas terras, e até hoje eles não têm o direito deles reconhecido. Vem um grileiro, vem um grande fazendeiro que toma terras ali, que grila aquela documentação, ou que fica ali e entra com um recurso de uso campeão e consegue a posse daquele território. Mas os povos escravizados, que hoje são o povo quilombola, né, que existe até hoje, não tem o direito a essa terra, até os dias de hoje, né? Então, assim, foi um movimento abolicionista que a gente ainda tem, como a gente sempre fala, né? A gente ainda tem sequelas da escravidão no nosso país. A gente ainda vive consequências disso, né? E a abolição, ela vai causar um desgaste muito grande na relação entre o governo imperial e os proprietários rurais. Porque, assim, na época que rolou, que a lei foi sancionada, era impossível indenizar essa galera toda, porque a gente tinha no Brasil aqui quase 1 milhão de pessoas escravizadas. E aí você imagina pagar para todas as pessoas que tinham pessoas escravizadas sob posse dela e pagar uma indenização. Aí, quando a princesa assina a Lei Áurea, essa lei ela rompe com aquele gradualismo, sabe, que a gente comentou dos emancipacionistas. Porque, tanto assim,
né, resultado da luta, óbvio, do povo escravizado, como a gente comentou na aula toda. Mas, assim, para os escravistas, essa abolição ela vai representar uma traição, sabe? É como se fosse um confisco da propriedade privada. E a reação desse grupo, ela não demora para acontecer. Então, assim, um ano depois de 13 de maio, quando foi assinada a Lei da Abolição, em 1888, a oposição dos militares, ela vai se somar a muita gente que eram ex-senhores de escravos, que também estavam insatisfeitos. E aí é nesse período que a monarquia ela vai começar a ficar com seus dias contados, assim. E depois disso é que vai nascer a República, certo? Então, na próxima aula, falaremos sobre o período republicano, até que enfim, agora o negócio realmente vai pegar. Bom, já estava pegando fogo, né? É o que eu sempre falo, assim, para os alunos, que história do Brasil sempre foi treta, né? É treta desde o começo e é treta até hoje em dia. E vamos continuar na treta nos próximos episódios. Beleza, galera? Na próxima aula a gente se vê, então. Na quinta estarei disponível. Na quinta, hoje, né? Que vocês vão assistir essa aula, estarei disponível para dúvidas no nosso plantão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se puderem, me deem feedback das aulas por WhatsApp, pelo Classroom. Enfim, me falem aí se vocês estão gostando ou não e vamos andar com a matéria, beleza? Um abração para todo mundo. Bons estudos, fiquem bem, se cuidem. Beijos.